Vamos lá, vamos começar? É o seguinte, eu gravei essa revisão inicial para vocês, para a gente poder discutir um pouco do que eu vi em relação às 6 apresentações, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês, né? Na revisão inicial, eu observei algumas coisas que foram comuns a todos. O monitoramento, ele já de cara ajuda para que vocês peguem algo que está empírico na cabeça e coloquem no papel. E esteja pronto para discutir, né? Esteja pronto para apresentar. Isso já te ajuda a ficar um pouco mais objetivo ou pelo menos aprender a estruturar uma ideia para poder começar a trabalhar, né? Segunda coisa, metas muito audaciosas e nem sempre factíveis. Dobrar o capital a cada mês, dobrar o capital a cada 2 meses. E aí a gente não está vendo algo que seja audacioso, mas ao mesmo tempo que seja factível. Eu acho que você buscar um percentual muito alto por dia, isso acaba frustrando o seu emocional e contribui para que você não tenha condição de levar a coisa de uma maneira mais tranquila, tá? Falta de definição objetiva de operacional também, ou seja, o operacional está na sua cabeça, você não sabe descer num nível objetivo e a gente vai precisar fazer isso por conta da transparência, né? Ou seja, o sinal acontece aí, o gatilho acontece aí, no meu caso eu preciso saber exatamente o que isso vai fazer, onde é que você vai pôr o stop, enfim, tá? Inclinação à complicação gráfica, complicar demais o teu sistema, poluir demais o teu sistema, encher de indicador, encher de cor, encher de média, encher de... Enfim, é preciso que haja certo cuidado com relação ao que você está olhando, eleger, ter foco e olhar o que precisa ser olhado em relação ao sistema que você vai trabalhar, tá? Outra coisa que eu percebi também, alguns de vocês estão tentando ter um sistema que pegue toda e qualquer pernadinha. Deu perna de 200 pontos, você está querendo entrar, e isso acaba frustrando um pouco, novamente, né? Frustrando um pouco o emocional, porque você acaba correndo atrás do preço e não espera, não tem aquela entrada mais criteriosa, né? Tá? Esse é um dos principais, ter ausência de procedimento de decisão, ou seja, como é que eu tomo minha decisão, como é que objetivamente eu tomo minha decisão, a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Então essa foi a parte que eu observei em quase todas as reuniões, quase todas as revisões que nós fizemos, tá? O que eu recomendo para vocês? Aí agora começa a entrar o acompanhamento. Tratar de simplificar a coisa, manter o foco. Onde é que deveria estar o seu foco? Tá? Isso é primordial. É simplificar a coisa. Tá? Simplificar a leitura, simplificar o layout, manter a coisa produtiva e, de preferência, lucrativa. Tá bom? Busca estudos objetivos. Eu digo, o que é um estudo objetivo? O que é... Por exemplo, sistema de alvo de Fibonacci é objetivo, a gente consegue trabalhar a dinâmica dele. Se ele perde um nível, ele tem a tendência de ir para outro, né? Se você busca, por exemplo, um risco de 1 para 3, isso é objetivo. Por quê? Porque a gente consegue medir 1 e multiplicar por 3, a gente consegue ver isso de uma forma objetiva. Então, o que é uma matriz de decisão? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre matriz de decisão, tá bom? O que é uma matriz? Matriz é uma seleção de algumas variáveis, de parâmetros, e a partir destes parâmetros você vai trabalhar a sua decisão. Olha só, eu preparei uma planilha para a gente poder dar de exemplo nesse tipo de matriz de decisão que eu estou falando. Então, por exemplo, ó, você monta aqui critério 1,
critério 2, critério 3, critério 4, quantos critérios você quiser. Antes de eu trabalhar isso aqui, vocês estão lembrados da minha planilha, né? A minha planilha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fora o Fibogap, ele tem 6 parâmetros que eu vou popular, né? Tendência do estratégico, tendência do tático, direção do tático, configuração do tático, a parte do operacional, direção e configuração do direcional. A partir desses parâmetros que devem ser objetivos, a gente encontra uma operação. Precisa ser isso aqui? Não, mas precisa ter uma planilha ou precisa ter um mecanismo que a gente vá compartilhar e a gente entenda a mesma língua, tá bom? Então você coloca aqui todos os critérios, né? Por exemplo, eu estou criando um critério aqui, tendência dos 60 minutos, tendência do 15 minutos, média de 9 e VWAP. Eu estou criando 4 critérios aqui. E eu estou dizendo o seguinte, quando a tendência for de alta nos 60 minutos, for de alta no 15 minutos, quando eu tiver um candle virando a média de 9 para cima, porque está de alta aqui, e ele tiver acima da VWAP, eu vou fazer uma entrada no rompimento deste candle, na máxima, né? No rompimento da máxima desse candle, eu vou ter um risco retorno de 1 para 3, eu vou colocar meu stop na mínima desse candle aqui, o meu alvo vai ser a medição do risco vezes 3, o meu critério para parcial vai ser quando eu atingir o meu risco, e o meu critério para proteção vai ser uma vez realizado a parcial, eu vou proteger a minha entrada. Simples assim. Então eu trabalhei com 4 critérios que eu tenho tendência de alta no 60, eu tenho no meu gráfico também. Eu tenho tendência no meu gráfico de 15, eu tenho tendência no meu gráfico de 15. Tenho média de 9 no meu gráfico aqui? Tenho. Quando ela cortar um candle que ela virar para cima, eu consigo ver? Consigo. Eu tenho a mínima e a máxima desse candle? Eu tenho. A VWAP eu tenho aqui no meu? Tenho. Então assim, quando houver essa combinação desses 4 critérios, eu vou fazer a minha operação. Uma única operação você vai fazer. Então, por exemplo, se ele está em tendência de alta, tá? E tendência lateral aqui, vai fazer alguma coisa? Não. Mas, Márcio, ele está virando a média aqui, ó. Candle virando, ó. Candle está virando e eu estou acima da VWAP. Só tem o problema aqui da lateral. Isso aqui, você vai entrar? Não. Por quê? Porque não está dentro do critério. O critério é acima. Se você tem lateral, pode esquecer o gráfico, você não precisa nem olhar. Tá? É assim que a gente trabalha de forma objetiva. É assim que a gente trabalha para ter disciplina e para poder medir um sistema. Quanto que esse sistema está me dando de lucro? Essa entrada, ela está dando certo? Ela não está dando certo? Como é que eu tenho que fazer? Tá? Se a gente não medir isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Beleza? Então vamos lá. Eu vou marcar uma live para a gente conversar entre todos, depois que vocês confirmarem que assistiram esse vídeo. E aí a gente vai começar a rever os planos de trades. Aí sim vocês podem me mandar, né, o plano revisado a partir dessa premissa. Uma entrada só. Eu já fiz as considerações em relação às metas, eu fiz a consideração em relação ao que precisava mexer nas outras seções do plano, e agora eu preciso de uma matriz de decisão com uma operação para a gente poder seguir. Tá bom? Fechado? Vou marcar a reunião então, uma reunião virtual para a gente poder trabalhar em cima disso. Beleza? Grande abraço, muito obrigado e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.